estamos aqui em mais um episódio do podcast Cláusula Aberta. Hoje temos uma convidada especial que não é da área jurídica, doutora Silvia Drimmel, que é psicanalista, sexóloga e membro da ABEP. Hoje vamos tratar de um tema muito polêmico, que é relacionamentos abusivos, violência doméstica e relacionamentos tóxicos. E diante disso tudo que a gente vai abordar aqui, alguém que se identifique com isso possa saber que existe pessoas para ajudar. Temos o 180, que é o número da delegacia que ajuda a mulher, 190, que é a polícia militar. Então, se identificar com alguma coisa que está ocorrendo nas nossas falas aqui, fiquem à vontade, liguem, porque precisa de ajuda. Como vai, doutora? Boa noite, prazer estar aqui para falarmos um pouquinho desse assunto tão pertinente e tão sério, Tão né? caro, né? Tão delicado, porque ele aparece nas sutilezas, né? Então, eu trabalho com isso há algum tempo já, né? Sou psicanalista, sou sexóloga, terapeuta de casal e família, terapeuta sexual, e aparece muito no nosso dia a dia casos de abusos, casos de relações amorosas tóxicas, né? Então, é muito pertinente esse assunto. Muito obrigada pelo convite. Nós te agradecemos. No nosso meio, no meio jurídico, a gente já costuma rotular que esses, vou dizer, pseudos abusadores, que eu não posso aqui estar fazendo juízo de valor e nem afirmar, mas eles já são de cara, pela própria mídia, já são condenados. E às vezes existe uma patologia, existe alguma coisa que está por trás disso, que são gatilhos, enfim, não saberia definir aqui, que é mais a área da senhora. Como a gente poderia identificar isso? Mas quando já chega num absurdo de conseguir até um feminicídio, conseguir coisas mais sérias e mais graves. O ponto de vista da senhora em relação a tudo isso? Realmente é uma patologia? Precisa ser tratada? Como é que a gente pode associar tudo isso, o direito, a psicanálise ou outras disciplinas que possam ajudar? Doutor Cabral, cada situação eu vejo como uma situação única que a gente precisa olhar de forma isolada, né? Dentro de cada dinâmica, eu vou trazer numa relação amorosa, né? Nós olhamos, né, para os casos que nos chegam, sempre identificando, é uma relação funcional, é uma relação disfuncional, é uma relação tóxica ou uma relação abusiva. Dentro da relação funcional é a que funciona. A disfuncional é que, por alguma forma, a relação não está chegando ao objetivo. Ou comunicação, ou forma geográfica, enfim, não entramos, né, nessa seara. O que a gente dá ênfase hoje? A relação tóxica e a relação abusiva. A relação tóxica é a relação onde ambos se agridem. Não há um agressor, não há uma hierarquia de poderes. E já na relação abusiva há uma hierarquia de poderes, onde há um abusador e uma vítima. E exatamente aonde que o senhor está me perguntando que é esse abusador, né? Quem é esse abusador? Esse abusador tanto pode ser um patológico, né? Um perverso, transtorno de personalidade narcísica, mas que cada caso precisa ser olhado eu diria assim, com muita atenção para identificar e saber como lidar com essa situação. Pelo que a senhora está dizendo aí, nós, enquanto operadores do direito, não teríamos a condição de pronto de atender essa necessidade ou até mesmo de identificar esse problema. Qual seria uma solução que a gente pudesse adotar nas nossas práticas do dia a dia? Sabendo de todas as dificuldades de que o Estado às vezes não consegue ter braço para albergar tudo isso, mas também chegam casos em nossos escritórios como violência doméstica, feminicídio, até quando também isso aí está interligado, deve estar, e também no casal homoafetivo, como é que é essa visão mais ampla, e expandir a definição de família, que hoje já mudou bastante. Veja só, doutor Cabral, o que eu vejo que é importante, esse trabalho multidisciplinar, né? O senhor acabou de trazer que às vezes o Estado não tem condições. O que é importante? O próprio profissional jurídico ter um apoio psicológico, né? Nós psicanalistas no começo da nossa, eu diria, na nossa formação, é importante que a gente tenha nosso analista e nosso supervisor. Eu diria que nesse caso, né, o profissional do direito também é importante que ele tenha um apoio psicológico
de alguém que estudou, porque a gente estuda, continua estudando, né? Sempre está atento, porque o formato, como o senhor estava falando, o formato da sociedade muda, né? Há detalhes que nos trazem a essas relações abusivas, né? Essas personalidades que precisam ser tratadas de uma forma mais firme, né? Inclusive, nós temos, eu diria assim, um trato diferenciado na hora que chega no consultório, para o abusador e para a vítima. São manejos diferentes, né? Então, são circunstâncias que o profissional da lei, né, não tem toda essa bagagem. Eu acredito que tem alguma coisa, mas precisa ser aprofundado, porque cada situação é diferente da outra. Certo. Mas aí, vamos supor, chegando em nosso escritório, a gente poderia indicar, a gente poderia tentar fazer um trabalho, como uma terapia de casal, por exemplo, alguma coisa que pudesse identificar isso e evitar que o pior, às vezes, acontecesse. Será que a política pública hoje que temos no Brasil, de só alegar, principalmente da grande mídia, de só bater em relação ao feminicídio, mas não procurar justamente a causa e evitar a finalidade? Pois é importante realmente ir atrás com a causa, né? Qual a causa dessa situação? Porque tem uma causa para quem entrou numa relação, ou seja, para a vítima, né? E tem uma causa para o abusador, né? Falando-se dessa relação. A relação tóxica, ambos estão ali se agredindo, ou seja, se entende, se subentende que a outra parte também está chegando junto de alguma forma. Essa relação está adoecida, mas ele está chegando junto. No caso disfuncional, aliás, no caso abusivo, há uma hierarquia. E nessa hierarquia, esse abusador, ele começa a relação, ele não começa a relação já com abusos físicos. Ele começa a relação, numa relação amorosa, nós chamamos de lua de mel. Depois da lua de mel vem a fase da tensão. Depois da tensão que entra o abuso. Depois do abuso tem o pedido de perdão, porque ele quer continuar na relação dominando essa vítima dele, né? Aí entra novamente, a vítima perdoa e entra novamente no ciclo da lua de mel. Só que aí essa lua de mel já não é tão floreada, tão romantizada. E ela vai perdendo a força. Então há um ciclo de abuso. Como perceber isso na parte jurídica? Quando uma das partes já traz sofrimento, né? Então, essa sensibilidade do profissional de perceber como que você sente isso. Como é que é isso para você? Né? Onde há choros, onde há lamentações, como é que é isso? E aí passar para um profissional, né, para cuidar, para identificar e trabalhar em parceria. Porque é nessa parceria que todos ganham, né? É, concordo plenamente e acho que deveria ser esse o caminho, até porque temos também a questão da posição das crianças, dos filhos desses casais que estão adoecidos, Sim, que muitas vezes vão ser fruto de um relacionamento adoecido e a tendência é que reverberem e continue o mesmo sim, procedimento que sim. eles viram. Doutor Cabral, é assim, tem duas situações extremas que pode acontecer, né? Ou eu repetir o padrão, vou trazer do pai, que pode acontecer com a mãe também, mas hoje em dia a gente vê muito mais do masculino, até por essa construção da nossa sociedade, repetir esse padrão, né? Ou também ir para o outro extremo que é o extremo da vítima, né? Então, há um risco grande de repetição desse padrão. E a gente trazendo um pouco para o lado jurídico, a senhora, pelo que acompanha no grande noticiário, no seu dia a dia, acha que atende às leis hoje, que a Maria da Penha, por exemplo, que é de maior destaque, atende a essas necessidades? Ela não poderia ser adequada a fazer esse trabalho de psicanálise, ou psicológico, ou psiquiátrico, enfim, o termo, a intenção é que seja resolvido. Mas será que poderia ser adequada? Será que a gente não está sendo muito bruto na análise e aplicar somente a lei e não ver o ser humano? Seria o ideal, né? Seria ideal que realmente olhasse, porque cada caso é um caso. Cada situação é uma situação bem única, né? Que precisa ser olhado, o que tem por trás, o que esse abusador traz, né?
os casos para nós, os casos de abuso, de relações amorosas abusivas, não tem solução, né? Às vezes a gente não pode falar diretamente para a vítima, até porque ela não tem capacidade emocional de entender, né, de imediato. Às vezes a gente precisa levar algum subterfúgio para chegar a esse afastamento, quando a gente entende que tem riscos ali, né? Teve um caso que eu participei, né, com uma equipe multidisciplinar, onde era assistente social que ia conversar com essa vítima, e o combinado foi a orientação, né, por nós, era eu como psicanalista, uma outra profissional. Eu falei, olha, você chega para ela e fala, fala para ela que ela tem que sair de casa, que ela sofre um risco, né, de que ele, né, Desvitimada. de morte, e se ele não matá-la, né, ele vai para a cadeia e vai sofrer na cadeia. E a resposta dela foi: nossa, então se ele me matar, ele vai para a cadeia, ele vai ficar sofrendo na cadeia. Né? Então você vê que nível de adoecimento essa vítima estava. Ela não estava Ela não se preocupada com ela. identifica como vítima, na verdade. Ela não estava ciente do adoecimento dela a ponto de se preocupar com o abusador e não com ela. Aí eu volto novamente à nossa posição enquanto advogado, dessa preocupação, por quê? Tudo que a senhora expõe aí, a senhora fala de assistente social, eu acho que seria o CRAS, que faz esse Isso, trabalho, psicanálise, e a gente não vê a figura de um operador do direito, a gente não vê uma figura do judiciário presente, a gente não vê as instituições ao redor fazer essa rede de apoio. Às vezes a rede de apoio é muito pequena e às vezes a própria pessoa não busca por não achar que, como a senhora falou agora, que está sofrendo a vítima, está sendo isso. vítima e pô, às vezes até por vergonha também. Então, o que poderia ser tentado, que a senhora vê no dia a dia, que para a gente evitar esses aumentos absurdos que a gente tem em taxas de feminicídios, em taxas de mortalidade, e também como está dentro desses novos arranjos da família, que hoje é pai, pai, mãe, mãe, mãe com E pai. existe tanto no casal homoafetivo, tanto feminino quanto masculino, existe abusos, porque é uma repetição que eles trazem do ventre, né, ou seja, do seio familiar, ou a própria, o próprio, a genética de cada um e a epigenética, né, que é onde cada um, a criança convive. Né. Eu tenho um caso de abusos, de onde a irmã foi extremamente perversa com a outra irmã, diferença de um ano e pouco. Né? Então se percebia desde pequena que essa criança, né, essa irmã mais velha, uma diferença de um ano e pouco, disse que falava para a irmã: sobe na árvore que eu vou brincar com você. A hora que ela subia, ela balançava e derrubava essa irmã. Né? Então, atos desse tipo já traziam uma conotação da parte genética dessa outra criança. Porém, os pais não acreditavam, ou seja, diz que tinha um tio na família, né? Que olha, essa criança é psicopata, trouxe algumas. E claro que os pais, por mecanismo de defesa de negação, não acreditam e não cuidam. Então, nós temos várias situações, tanto voltando tanto nos casais homoafetivos como nos casais hétero. Nós temos situações de mãe narcisistas, né, com transtorno de personalidade narcisista, que adoecem os filhos. Né? Eu agora estou tratando, inclusive, uma situação dessa, onde a mãe é totalmente perversa, né, e traz uma forma de adoecimento, né, e é uma moça já de 28 anos, mas é assim, lamentável. Né? E, Então, o que eu diria? Essa atenção e juntarmos, né, como esse atendimento multidisciplinar para que possamos trabalhar juntos. então, a gente pode dizer que existe uma falha nessa rede de apoio, Sim, que ela não é, vamos dizer, usar o termo fechada, ela não é totalmente fechada, onde começa em um determinado momento, mas não consegue ir até o fim, vamos dizer assim. isso. Aí, às vezes fica repetitivo, mas como nós, enquanto advogados, como as pessoas podem identificar primeiramente isso,
as pessoas podem identificar primeiramente essa situação dentro de suas casas e aí procurar um profissional do direito para tentar resolver, e aí sim poderia existir uma parceria interdisciplinar entre o direito e a psicanálise, por exemplo, para tentar uma correção inicial e, caso não fosse o caso de correção, realmente partir com uma separação, um divórcio, e não É, aconteceu o pior. veja bem, o que a gente precisa? Nós precisamos levar para a sociedade a voz, né? As pessoas precisam falar, né? Trazer tanto o masculino quanto o feminino, porque existe personalidades narcísicas, abusivas, tanto para o masculino quanto o feminino, né? Então, quando se sentirem desconfortável numa relação, né, busquem ajuda, busquem uma terapia, busquem se conhecer, busquem, não fiquem, porque uma das primeiras coisas que o abusador faz, é isolar a vítima de pessoas queridas, né? Isolar da família, isolar de amigos. Ele começa com falas no tipo: não, mas vamos ficar só nós dois, não, mas deixa a tua família lá. Né? E aí ele começa com falas psicológicas. O abuso não é nítido, é velado. Você é tão linda, mas pena que você engordou, né? É o que a gente identifica como um gaslight. Gaslight, exatamente. Né? Você sabe fazer as coisas, mas daqui que eu faço. Né? Então, ele, de uma forma velada, tanto é que é nesse ciclo, né? Ele se retroalimenta do próprio abuso Do dele próprio abuso para dele. poder afetar o outro. E se Exatamente. deixar, realmente a tendência é que vai acontecer o pior. Isso. Né? E vai crescendo, crescendo a um ciclo do abuso. Né? A gente reconhece como um ciclo do abuso, onde esse ciclo começa, retoma e vai indo. Né? E ele vai, a vítima vai achando que ela está ficando louca. E como Né? casos de estupros também, né? Que a gente pode. Isso. Que a pessoa não é obrigada a fazer, a ter uma relação sexual na hora que. Mesmo dentro do casamento. Isso. Então, É, tem que ter o respeito, tem que ter Então, a gente vê muito isso no direito. E isso. isso acontece também muito no. Muito, muito, doutor Cabral, muito, E muito elas acham mesmo. normais, uma coisa normal isso. Muitas, principalmente mulheres, né, acontece mais no feminino do que acreditam que é normal. Né? Então, dentro de uma dinâmica de terapia, de análise ou de conversa com as amigas, elas começam a perceber que isso não é normal. Né? Então há uma sedução e uma sedução não no bom sentido, porque dentro da relação, mas uma sedução como obrigatoriedade da relação sexual. Existe inclusive um crime, né, que o homem, ele na hora do ato sexual, ele tira o preservativo exatamente como ou engravidar ou como, né, ter poder sobre aquela relação. Quais as ferramentas que o abusador se vale dentro da relação para inibir ou para mascarar essa questão abusiva? Doutor Cabral, sempre a fala, sempre a firmeza, né? Sempre a postura no sentido, não, isso eu não permito. Não, isso não, até aqui. Então, quando o outro lado entende o seu valor, é, ele se posiciona. E aí eu costumo dizer que todo mundo pode entrar numa relação abusiva. Porém, permanecer numa relação abusiva não é para todo mundo. Mas Né? será que as pessoas às vezes enxergam que estão dentro de uma relação abusiva? Nem todo mundo enxerga, nem todo mundo. E a senhora também, por ser sexóloga, a senhora também vê em algum ponto a questão do sexo em si, da relação sexual, ser também um produto Sim, de sedução, de uma permuta, de uma. E até nessa dinâmica da relação abusiva, é, há uma punição quando o outro lado não faz o que eles querem, no sentido de não ter relação sexual, né? Ou obrigar na relação sexual. Né? Então, tem é, muita coisa envolvido o sexo nesse sentido, sim. Muita. dentro do direito a gente usa muito o gaslight e o stalking. E o stalking também não estaria existindo uma relação e ele estaria confrontando a pessoa. Como funcionaria o stalking na visão psicanalítica? Na visão psicanalítica é trazido essa necessidade do outro
de permanecer como hierarquicamente falando, né? Então é uma necessidade, pode ser, o stalking pode ser ou por uma neurose ou por um transtorno. Então, mas dentro da relação ou pode ser fora da relação? Pode ser fora da relação Então também. eu fantasio, o É, abusador fantasia isso. uma situação com determinada pessoa e começa a fazer o E stalking. começa a Porque no fazer direito a stalking. gente tem essa mania de entender isso como só perseguição. Não é só a perseguição, é um jogo, né? Mas é um jogo que ele vai alinhavando, ele vai fazendo um Uma aranha, caminho, né? uma Vai aranha, exatamente. botando a teia e vai É, marcando. é, Mas ainda está um pouco assim na minha visão, assim, eu estou achando ainda muito distante a psicanálise do direito. O problema é um só, o problema é o mesmo. é. Mas eu ainda não vejo essa interdisciplinaridade, esse estudo em conjunto, esse trabalho em conjunto, como já existem, por exemplo, no TJ, psicólogos que cuidam para cuidar de alienação parental, por exemplo. Sim, verdade. Mas a gente não vê isso numa ação de divórcio que até tem, faz um estudo sociopsicológico da pessoa, mas que eu acho que não, às vezes não atende e não consegue identificar esse perfil do abusador. Como seria que a gente pudesse estreitar? A gente já conversou que a pessoa viria ao nosso escritório, mas dificilmente isso acontece. A primeira precisa se ver como vítima, entender que é vítima e procurar ajuda. Será que a família, como é a reação dos familiares quando acontece esse tipo de abuso? Há uma negação, porque normalmente, até dos familiares, né? A maioria dos familiares há uma negação, porque normalmente o abusador ele tem uma fala articulada, ele tem uma presença, até porque lembrando que ele precisa parecer mais do que ele Porque é. pelo perfil narcisista dele, ele tem Isto, que estar no topo, né? isto. Então, a maioria das vezes a família não acredita. Né? Não acredita porque ele passa um perfil, né, vamos trazer de Dom Juan, de todo. Né? Então, o que acontece no nosso caso, no lado, né, do consultório? Toda vez que eu começo a atender alguém, eu pergunto para essa pessoa: qual a pessoa da tua confiança? Né? Dá um contato, porque a hora que eu percebo, porque os casos podem se desenvolver a qualquer momento. Você começa achando que é uma coisa e vai para outro lado. Né? Então, qual pessoa? Porque de repente não é a mãe, não é o pai, é um tio, é uma amiga. Né? Então, nós, como profissionais, precisamos ter pessoas, contatos, e aí nessa hora nós saímos da ética. Tem momentos que a gente precisa romper com a ética e buscar. Já teve um caso Para de uma. preservar a vida, né? Para preservar a vida, porque como soberano está a lei. Né? Então, já teve um caso de uma equipe que eu trabalhei, que eu estava junto, que realmente precisou que quem chegou no consultório foi o abusador, né? E aí teve um momento que ele se deparou com a parceira dele, né, andando na rua perto de outra pessoa, não era nem uma relação, eles já tinham terminado, e aí nós percebemos que ele ia atacar. E aí nós precisamos quebrar o sigilo, a ética, né, quebrar o sigilo, entrar em contato e percebemos que tinha advogado no meio, aí foi essa interação entre os advogados, entre a equipe. Mas num momento já extremo, né? Poderia ter sido antecipada em alguma situação dessa. Exatamente. Mas a gente pode dizer também, ele traz, isso é uma patologia, vamos dizer assim, tratando como uma patologia. Ele nos outros relacionamentos, ele desenvolve Pode o mesmo ser que problema, sim e pode ser que não. Né? mas o que dá esses gatilhos? Pode ser que, por exemplo, numa relação que ele se relacionou com uma pessoa e que não startou, não teve um gatilho, né? E de repente na outra relação alguma coisa que tinha relação com a mãe, com o pai, e aí startou. Mas E o pode perfil da ser. vítima também, deixa eu ter cortado, o perfil da vítima também corrobora colabora para Sim, ajudar, sim, ou ele, não, aquela ali eu não posso crescer porque vai dar ruim, porque vamos dizer assim. exatamente. Assim como o assaltante, eles sabem qual vítima, né, atacar, o abusador também. Então a gente pode dizer que está Tem, ali, mas está adormecido, é, mas a ele qualquer momento pode aflorar. ele conhece o perfil que ele consegue adentrar, eu diria, ao plano dele.
Mas conversando com a senhora, a gente também já começou sobre que a senhora disse que não é tão nas camadas mais empobrecidas da população. Então a gente está trabalhando aí com pessoas, vamos dizer que favorecidas intelectualmente. E mesmo assim, Mesmo encontra essa assim, barreira de identificar esse problema. mesmo assim, porque o psique humano não tem a ver com a questão cultural ou até a questão financeira. É, tem a ver com a formação dele. Como é que foi essa formação egóica dele? Né? De onde ele veio? Quais os familiares? Eu estou com duas situações, uma que é essa mãe narcisista e um outro caso, que são amigas inclusive, que ela vivencia uma relação abusiva. A diferença é que uma teve uma estrutura familiar e a outra, que é a mãe que é a abusiva. Né? Então, nessa outra situação, ela já identificou, ela procurou ajuda, né? E ela está numa situação já de recuar e sair do relacionamento. E essa primeira, onde a mãe é abusadora, né? Então ela tem um ego extremamente frágil, né? Autoestima, que isso interfere nas posições, ou seja, no aflorar do profissional dela também nas relações. Né? Então tem um perfil, a vítima tem um perfil e o abusador tem um perfil. Mas aí a gente não está falando de gênero, mas é Não, mais predominantemente masculino. não necessariamente. Acontece muito também no feminino. É. Aí uma dúvida também que assim a gente fica se debatendo dentro do escritório é a violência doméstica que está posta aí é fruto do abusador ou o abusador é fruto da violência? Não necessariamente uma coisa não está ligada à outra. Né? É, todo abusador já foi abusado, porém Abusado se nem todo transforma se transforma num num abusador. abusador. Né? Então, uma coisa não está ligada à outra, porém pode acontecer. Né? Então, a violência doméstica pode haver abusos e não ter violência doméstica. E a violência doméstica não deixa de ser um abuso. Durante o período da pandemia, eu vou retroceder um pouco, mas eu acho que é importante para a gente trazer números ou constatar esses problemas. Eu acho que devem ter aumentado esses números, né? Muito, muito Aí mesmo. será que realmente a figura dele foi porque estava só em casa? Falando dele, porque o percentual de homens é É, maior. O percentual de homens é maior. É, essas pessoas têm esse procedimento no trabalho, por exemplo, e também é, procuram se impor no é. ambiente profissional, por exemplo. Esse, eu diria que eu digo que na pandemia os casais não sabiam conviver dentro da vida, né, contemporânea, com toda a dinâmica do feminino e do masculino, cada um na sua, não conviviam. Né? E a pandemia fez com que os casais precisassem conviver. E agora? Como é que vai ser essa relação? As pessoas não sabiam conversar, as pessoas não sabiam fazer acordos. Né? Eu costumo dizer que as relações homoafetivas elas têm mais combinados do que as héteros, porque as relações heteroafetivas elas vêm de um conceito já, cada um traz. Oh, na minha casa o papel do homem é esse e na minha casa meu papel da mulher é esse. Acabam fazendo sem conversar e sem fazer um acordo. Já no casal homoafetivo é necessário acordos, né? Porque é tudo diferente. Né? Então é onde falha. Qual a base de toda, vou trazer como disfuncionabilidade, depois chega a toxicidade e ao abuso, mas é a falta do diálogo, a falta do acordo, a falta do tempo junto. Eu costumo perguntar para os casais, quanto tempo que vocês não se olham 5 minutos um no olho do outro, sem falar nada, Que é né? importante. Mas, trazendo de novo um pouco para o lado do direito, as leis postas hoje, como Maria da Penha, novamente eu repito, atendem ou só tratam depois que acontece o pior. Porque a gente até vê pessoas usarem a Lei Maria da Penha de forma equivocada, ou até para criar uma pseudo-alienação parental e tentar Exato. afastar o pai dos filhos, por exemplo.
a senhora enxerga que ainda realmente a gente está muito longe de chegar a uma legislação que Foi um, atenda. foi um passo, mas ainda falta muito, né? Falta todo o lado psicológico, todo o lado, porque a gente não pode generalizar, né? Cada situação, e a gente está falando aqui de casos, de exemplos, mas cada caso é um caso, né? Eu digo que todas as relações abusivas, 100%, não tem como se acertarem e conviverem juntos. Não há como. As relações tóxicas, 95% não tem condições de conviverem juntos. Já tem um dano, o psicológico já tem danos, né? Então, dentro dessa dinâmica, é muito importante a comunicação. É muito importante todo o lado psicológico, falando-se da Lei Maria da Penha, né? Então, precisa se analisar todo um contexto. Como vocês, aí eu vou falar num grupo de psicanalistas, acompanham essas campanhas que tem, por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa. Vocês já foram em algum momento, enquanto instituição, que a gente entende a ABEP, procurada por algum ente público para alguma parceria, para algum trabalho específico, para desenvolver alguma coisa nesse sentido? Procuramos sempre estar atentos, né? Mas eu não tenho conhecimento de algum órgão público que foi, né, que nos procurou para alguma parceria. Entendo que nós temos muita coisa a fazer, Então, né? hoje, trazendo de volta para o judiciário, dentro do judiciário hoje quem faz isso são psicólogos. E também tem outra vertente de análise, que eu também não vou entrar no método, que eu não entendo, mas tem um psiquiatra, é o que eu O conheço, né? psiquiatra é o médico, né? Tem um psicanalista e tem um É, psicólogo. E hoje, dentro do tribunal, a gente só tem um psicólogo. Será que também não quero aqui causar um bate de frente com outros cursos ou com outra visão? Mas será que a gente teria eu, poder complementar esse trabalho que já é realizado? eu vou trazer uma frase que até Dr. Reginaldo também falava. Nós temos, como diz, tem espaço para todo mundo. Tem bêbado para todo mundo Com cuidar, né? Eu certeza. costumo dizer que a saúde mental tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o psicanalista, tem espaço para o, né, pro psicólogo, tem espaço para todo mundo. E cada um, e nós chega às vezes pacientes na clínica que não se adaptam com o formato, né? E precisam do outro formato, é uma abordagem diferente. Então nós tem trabalho para todo mundo, né? Então era hora da gente realmente se unir e colocar, porque cada um tem uma dimensão diferente, né? E colocarmos, e até nós na nossa dimensão, às vezes a gente está no nosso cotidiano, né? De servir mais essa sociedade Com certeza. e colocar, né, como nós estamos fazendo aqui, que é de Sim. trocar ideias, de falar, de alertar, né? Qual a questão principal? O diálogo, pedir ajuda, né? E principalmente isso pode acontecer com o homem tem menos consciência da fala, né? Verdade. Então a mulher também, né? Mas a gente precisa trazer mais à tona a necessidade desse diálogo, dessa fala. E para as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, nos ouvem, o que a senhora poderia deixar de alertas, assim, aqueles alertas básicos? Por exemplo, eu vi uma coisa muito interessante há algum tempo atrás, que era a figura de duas crianças, dizendo com um sinalzinho vermelho, amarelo, dizendo que aqui pode tocar, aqui não pode, mas para identificar o abusador e poder não chegar ao extremo e procurar ajuda. Primeira coisa, cada um deve ter claro consigo quais são seus valores, né? O que é negociável para cada um, né? Dentro do entendimento do seu valor, hora que se inicia, seja lá uma relação amorosa ou uma relação de amizade, quando ultrapassa esse limite, epa, daqui para cá não dá. E aí você vai conversando. Se no diálogo não se consegue isso, é hora de retroceder e voltar. Se por algum momento essa pessoa adentrou uma relação sem perceber, de uma forma inconsciente, foi se deixando envolver, hora que começa a haver sofrimento, incômodos, é hora de chamar, de pedir ajuda.
né? E Mas principalmente ter claro quais são os seus valores, né? Negociar, fazer combinados, dizer, olha, isso aqui é assim, né? Esse diálogo. E jamais cortar relações, né? Principalmente familiares, porque, ah, não, não faz isso, né? Ou seja, o abusador, o que que ele quer? Isolando essa vítima. e já nos encaminhando para o fim, o que é que a gente poderia deixar de mensagem para não só de identificar, como a senhora bem falou aí, mas pode deixar de mensagem para que as pessoas fiquem alertas, isso não só a vítima, que a gente já identificou que é muito difícil, mas o amigo, o vizinho, a pessoa que está próxima, que possa fazer várias campanhas de sinais, de tudo, que É, possam ser trocados, que não tenham medo, né? Não tenham medo, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, nesse caso que eu estava falando, inclusive, que nós percebemos que era um risco para a vítima, né? Então é melhor quebrar um sigilo do que perder uma correr o vida. risco de, né? Então, não tenham medo, denunciem, né? Procurem a justiça, vão atrás, contactem familiares, né? Não fiquem quietos. Nós temos boca, como disse, para falar, para Com nos certeza. comunicarmos, né? Então, estejam atentos, né? No diálogo, na fala. Se alguém perceber alguém que esteja numa relação abusiva, denunciem, Que é né? importante. Então, é essa mensagem para que possamos nos comunicar mais, né? Que possamos nos ajudar e que possamos nos unir, né? Profissionais multidisciplinares em prol da sociedade. A senhora quer deixar as redes sociais da senhora para que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho, possam conhecer mais, ter mais informações acerca desse coisa tão absurda que a gente vive hoje no mundo. Então, fique à vontade também, que eu acho que é importante Pronto, que as pessoas lhe conhecerem. pronto. Minha Instagram é Silvia Psicanalista, né? Atendo no presencial e no online, né? Terapeuta de casal e família, psicanalista, sexóloga, especialista em relacionamentos abusivos, né? Atendo aqui na BEP, né? E me procure, estou à disposição. Se não for para, né, para um atendimento ou para tirar dúvida, né, que possamos construir juntos um mundo melhor, Com doutor certeza. Cabral. Então, eu agradeço a presença da senhora, estou muito feliz. Me lembro que a gente já fez uma live lá atrás, então Foi a gente está cada vez tentando estreitar esses laços isso. de um trabalho coletivo e estou muito feliz. Lembro a todos que tudo que foi tratado aqui, pessoal, a gente precisa realmente ter cuidado com esses relacionamentos, identificar, ouvir quem está ao nosso redor, que às vezes diz uma coisa e a gente não quer aceitar. E esse intuito desses programas é levar o conhecimento à sociedade. Não é só para mim, não é para a doutora Silvia, é para todos, para que a gente possa diminuir essas taxas absurdas que a gente vê aí. Se puder seguir o canal, a gente agradece. Deixa um comentário aí para outras pautas que vocês desejem ver. E no mais, é só agradecimento aqui à doutora Silvia, a todos vocês. E esperamos no próximo programa. Doutor Cabral, só dando uma ênfase que me Pois veio não. agora, a fala não é só pela boca, né? Sim, Muitas vezes as pessoas estão com um olhar triste e não conseguem falar, né? Então, que possamos perceber os sinais também do corpo. perfeito. E é o que a gente vê muito aí. A pessoa pegar na outra e mostrar Isso. um sinal de mão, enfim. Então, as dicas foram dadas, não tem como esgotar esse tema, é imenso. Então, acompanhe a doutora Silva nas redes sociais dela, siga os nossos canais, dê o like, se inscreva no canal para que possam fazer parte desse conteúdo, que a gente possa expandir e levar informação a todos que necessitam e às vezes não têm acesso. Tá joia? Um grande abraço e aguardo vocês no próximo programa. Muito obrigada, foi um prazer. Até a Eu que próxima. agradeço. Até mais.